que se encontra em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Certo obreiro, quando foi pregar pela primeira vez, ele foi pregar no livro de Êxodo, e ele chamou Exodo. Pediu à igreja para abrir o livro em Exodo. Êxodo, capítulo 3. Quem encontrou diz amém? A gente vai ler até o versículo 12, meus irmãos. Aliás, só até o 9 mesmo. Que diz assim o texto sagrado: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegue para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Podeis assentar os irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite falar um pouco para os irmãos sobre o chamado de Moisés. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, essa reflexão que eu quero trazer nesse capítulo 3 de Êxodo, e o ponto chave para a compreensão de todo o desfecho dessa história de libertação dos israelitas da servidão do Egito, da escolha proposital de Deus para Moisés ser o grande legislador, e além de nos ensinar que Deus ele é soberano em seu governo e tem o controle de tudo que acontece com o ser humano. Além do mais, Deus escuta o clamor do seu povo. E diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar aqui uma reflexão para a nossa meditação. Louvado seja Deus.
Os irmãos conhecem bem a história de Moisés. Moisés, quando ele nasce, ele já sai da casa de seus pais praticamente recém-nascido. Ele é como se fosse... a mãe dele foi obrigada a, vamos usar essa palavra, jogar ele fora. E aí, a gente entende quando estuda a história de Moisés, que na soberania de Deus, o Senhor já tinha um propósito para com a vida de Moisés. E aí, meus irmãos, a escolha proposital de Deus para Moisés, seu grande legislador, já estava escrita na soberania de Deus. Por quê? Deus escolhe com propósito. E aí eu quero que você guarde essa palavra. Deus escolhe com propósito. Deus, ele não escolhe ninguém aleatório. Deus, ele não escolhe ninguém, meus irmãos, simplesmente para deixar aquela pessoa à margem do plano de Deus. Não. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe com propósito. E olhe que esse propósito de Deus é um propósito bem definido. É um propósito bem definido. Ele, quando escolhe, a escolha de Deus é uma escolha com propósito. E Deus, Ele faz questão de nos direcionar ao lugar de experiência com Ele. Pois todas as pessoas que foram escolhidas por Deus são conduzidas ao lugar de experiência. E aí, meus irmãos, nem sempre essa experiência que Deus escolhe para nos tratar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, nem sempre é da forma que a gente gostaria que fosse. Porque geralmente, quando a gente recebe um chamado de Deus, a gente desenha a forma que Deus vai realizar o chamado nas nossas vidas. A gente planeja, a gente imagina. E a direção de Deus é diferente da nossa. O projeto de Deus a nos levar ao lugar de experiência com Ele é diferente do que nós pensamos. Moisés é conduzido, Moisés passa praticamente um terço da sua vida no Egito. Acontece de Moisés assassinar um egípcio, ele foge com medo de morrer, vai para o deserto, e lá no deserto Deus tem um encontro com Moisés. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes estar no palácio nos deixa na zona de conforto. Estar no palácio muitas das vezes nos deixa naquela posição em que tanto faz como tanto fez. E aí Deus, Ele faz questão de criar ou se utilizar de acontecimentos que muitas das vezes vem nas nossas vidas, e Ele faz questão de se utilizar desses acontecimentos para tratar com a gente. Deus leva Moisés para o deserto para ele entender, compreender o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, o propósito de Deus na vida de Moisés iniciou no momento que Moisés, ele viu a glória de Deus naquela sarça. Porque ninguém compreende o chamado de Deus na sua vida se não tiver uma visão da glória de Deus. Ninguém
aceita o chamado de Deus na sua vida se não enxergar a glória de Deus na sua vida? Com Isaías foi da mesma forma. No capítulo de número 6, Isaías, para compreender o chamado de Deus na vida dele, foi necessário ele enxergar a glória de Deus. E aí ele entendeu o propósito. Ele chegou a dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quem enxerga a glória de Deus, meus irmãos, se coloca na disposição de fazer a vontade do Senhor. Toda escolha de Deus é fruto de uma experiência com Ele. Louvado seja Deus. Moisés, ele teve uma experiência com Deus. No versículo de número 2, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Era normal sarça pegar fogo no deserto, aquela quentura terrível. Só que Moisés observa e ele percebe que aquela sarça não se consumia. E ele pensou consigo mesmo: eu vou me aproximar para ver essa maravilha, porque era maravilhoso mesmo, meus irmãos. Como é que pode? Vamos usar aqui a nossa linguagem. Alguém coloca fogo em mato seco, em palha seca, e aquela palha não se consome. Moisés, ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele percebe, ele escuta a voz de Deus. Louvado seja Deus. E ali ele tem uma experiência com Deus. Olha, meus irmãos, não se admire se Deus te levar para um lugar de experiência com Ele. Se Deus te levar para um lugar de experiência com Ele, ainda que seja no deserto, observe os sinais que Deus irá colocar para você ver que Ele está se manifestando para a sua vida. Porque às vezes Deus está falando, mas a gente não está percebendo. Às vezes Deus está dizendo, direcionando, mas a gente está desatento. A gente está, meus irmãos, com a visão tirada da glória de Deus que está ali se apresentando para nós. A experiência com Deus, ela gera um desejo de aproximação. Eu desconheço um crente que tem experiência com Deus e não tem o desejo de se aproximar do Senhor. Não tem o desejo de orar, não tem o desejo de ler a Bíblia, não tem o desejo de evangelizar, de fazer visita, não tem o desejo de contribuir na obra de Deus. Se alguém estiver com esses sentimentos contrários, meus irmãos, pode ter certeza, essa pessoa nunca teve a visão da glória de Deus na sua vida. Porque quem tem a visão da glória de Deus em sua vida tem um desejo de se aproximar com Deus em corpo, alma e espírito. Moisés, quando viu aquela maravilha, ele disse: eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar. Talvez seja esse o convite de Deus para a sua vida. Você se aproximar, se achegar mais, buscar mais o Senhor. Louvado seja Deus, deixar os embaraços que nos cercam e se aprofundar no conhecimento e experiência com Deus. Se a experiência com Deus, meus irmãos, se um dos frutos da experiência com Deus, ou do chamado de Deus, é ter uma experiência com Ele, se essa experiência ela gera um desejo de aproximação, toda experiência tem como objetivo uma grande missão.
Não, para que você teve a experiência? Não, só para mostrar na igreja que eu sou pentecostal. Deus não quer isso não. Para que foi que você teve a experiência com Deus espiritual? Foi porque na hora do louvor é bonito, alguém louvando e de repente fala em língua, é bonito, alguém pregando e de repente fala em língua. Esse não é o propósito, pode acontecer, mas não é o propósito principal do chamado de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Todo crente que tem uma experiência com Deus, o objetivo principal é ele desempenhar uma missão para Deus. E aí, meus irmãos, essa missão a gente tem que compreender. Essa missão a gente tem que entender. Louvado seja Deus. Deus lhe está convidando você a ter experiência com Ele, porque Ele tem uma grande missão para a sua vida. No caso de Moisés, ele seria o cabeça, porque Deus tinha um plano maior. Louvado seja Deus. Enquanto Deus estava separando Moisés, o clamor dos filhos de Israel estava subindo aos céus. Louvado seja Deus. O sofrimento do povo lá no Egito estava subindo aos céus. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus viu a aflição do povo, no versículo 7. Louvado seja Deus, ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. E aí Deus, ele disse: eu resolvi descer. Deus desceu para ver o sofrimento do povo. E aí Deus escolhe Moisés para conduzir os israelitas ao lugar que Deus havia designado. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. Deus escolhe com propósito. A segunda verdade espiritual que eu quero compartilhar com os irmãos é que Deus é soberano. Ele intervém no que acontece entre os homens. O homem está arquitetando, o homem está planejando, o homem está pensando, o homem está planejando, mas Deus, na sua soberania, está direcionando. Louvado seja Deus. O salmista diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Deus é soberano, meus irmãos. Às vezes falta a gente acreditar mais nessa verdade, que Ele é soberano. Ele intervém no que acontece entre os homens. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Até uma folha de uma árvore, quando cai, é da permissão de Deus. Ele muda a história, meus irmãos. Ele muda destino. Porque no Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. É Ele que faz, é Ele que controla, é Ele que domina, Ele que faz acontecer. Nada foge do controle de Deus. Às vezes as situações fogem do nosso controle, mas do controle de Deus não. Às vezes a gente tem a conotação de que estamos em um grande oceano, em um barquinho, em uma canoa, e as ondas estão nos açoitando para todos os lados. Mas mesmo que estejamos em alto mar, sem controle dos ventos, das ondas, mas acima dos céus existe um Deus que controla todas as coisas. Nada foge do controle dele. Ele faz questão de entrar na história humana e mudar percurso. Ele faz questão
de entrar na história humana e mudar a história, meus irmãos, porque Ele é especialista em mudar situações. Deus está levantando homens, mulheres, jovens, crianças para um chamado à experiência com Ele. Olha, meus irmãos, os dias não são nada bons. Os dias são difíceis. Como é que pode? A gente nem saiu de uma pandemia, estamos ainda nela, e aí os homens já se prepararam, já estão guerreando, lançando mísseis, destruindo famílias. Mas, acima de tudo, nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que Deus está nos chamando nesses últimos dias que são difíceis, que são trabalhosos, que são dias, meus irmãos, de guerra, para a gente ter uma experiência mais profunda com Ele. E eu creio que Deus vai mostrar ao homem quem é soberano. Deus vai mostrar ao homem quem é soberano na sua vida. Louvado seja Deus. Isaías disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Louvado seja Deus. Deus tem um plano especial para a sua vida. O único convite que Ele lhe faz é: venha para o altar. Tenha experiências com Deus. Lugar de crente é no altar do Senhor. Lugar de crente é buscando experiências com Deus. Porque Ele é soberano nesse lugar, meus irmãos. Ele é soberano na sua vida. Ele é soberano na sua história. Ele que está no controle dessa situação. Ele mesmo disse em Apocalipse capítulo 21, que Ele está no centro dos 7 candeeiros de ouro. Ele anda no meio. Ele vai intervir em algumas situações neste lugar. Ele vai começar a dar experiências a crentes, a dar visões da sua glória. Louvado seja Deus, porque Ele tem pressa naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele é soberano. Além dele ser soberano, meus irmãos, Ele escuta a oração. Ele escuta clamor. Ele escuta clamor. Clamor de crente chega aos céus. E nesse caso, era o clamor do seu povo, do povo de Israel. Era o sofrimento, a opressão que os seus exatores estavam fazendo. E foi necessário Deus intervir na história por causa do clamor, da aflição do seu povo. Olha, meus irmãos, Deus, Ele conhece o seu sofrimento. Deus, Ele conhece a causa do seu clamor. Deus, Ele conhece o que se passa no seu coração. Louvado seja Deus. E eu tenho uma boa notícia para nossas vidas, para a nossa reflexão. O plano novo de Deus já está elaborado para a sua vida.
Ele vai mudar a situação. Ele vai fazer você subir da terra do Egito para a terra que mana leite e mel. Isso é mudança de posição, meus irmãos. Isso é mudança de situação. Eu profetizo na sua vida, você que está aqui, que acredita no que está escrito nessa palavra, que Deus vai mudar situações na sua vida, porque Ele é Deus. O povo estava lá no Egito. Aí Deus diz: Moisés, você vai ser o responsável por fazer esse povo subir. No versículo de número 8. Primeiro ele diz: por isso eu desci. Deus desceu para livrar o povo das mãos do Egito e para fazê-los subir. Olha aí, meus irmãos, parece assim até algo meio que paradoxal, né? Deus desceu para fazer o povo subir, porque é isso que Deus faz na vida dos seus. Ele diz: para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Quantos acreditam aqui? Só se você acreditar. A palavra ela é profética, ela se cumpre. Ela é mais forte do que uma inspiração momentânea que o homem possa receber. Você acredita que Deus, Ele vai tirar você daquela situação que te aflige, que muitas das vezes lhe perturba, para lhe colocar num lugar de experiência com Ele, no lugar onde mana leite e mel? E o que eu acho interessante é que o único motivo de Deus fazer essa reviravolta todinha foi porque o clamor do povo chegou aos ouvidos dele. Olhe como é importante uma oração, meus irmãos. Uma oração sincera feita diante de Deus, independente da nossa situação, a gente pode estar acabado. Como diz o diácono, o presbítero, quando eu ligo para ele, quando ele passa a mensagem: pastor, hoje eu estou só o bagaço, estou só o caco. Pode estar só o bagaço, só o caco, mas se fizer uma oração, a oração rompe as dimensões celestiais e chega ao trono de Deus. Uma oração pode mudar o percurso da nossa história. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ficamos com essa palavra nessa noite. Deus escolhe com propósito. Deus, Ele é soberano. Ele tem o controle, Ele intervém no que acontece entre os homens. E Deus escuta o clamor de um crente que faz a Ele. Um clamor sobe aos ouvidos de Deus. Que Deus abençoe a igreja nessa noite e que possamos ficar com esta palavra implementada no nosso coração, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Boa, palavra ótima. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu não podia esquecer também de pedir minhas desculpas aos que não tiveram oportunidade, por causa que eu estava olhando a hora aqui, até enquanto, e aqui o horário estava muito avançado para passar para o pregador da palavra, né? Então, os que não tiveram oportunidade nesta noite, me desculpe, e venham sempre, porque a oportunidade na casa de Deus nunca falta, né? Ela fica guardada para o próximo e você recebe em nome de Jesus. Então, também eu agradeço pela rica e maravilhosa oportunidade que me foi concedida por Deus e pelo nosso pastor que confiou, me dá a oportunidade.
e foi feita o que Deus me determinou. Por isso estou agradecendo e esperando que todos creiam na bênção e na vitória, que todos estão abençoados, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor trazer os avisos, se tiver, e fazer o encerramento desse rico e maravilhoso trabalho que tivemos hoje. Amém? Deus abençoe a vida do diácono José Pedro, que esteve na direção do trabalho. Quero agradecer aqui aos irmãos por terem vindo, né, no culto de ensinamento. Quero pedir oração aos irmãos por alguns que estão enfermos, né, no caso do irmão Eudes, que está enfrentando a luta, a irmã Regina, que está se recuperando da cirurgia. Que Deus possa visitar esse pessoal em nome de Jesus e trazer a cura, né, para eles. Quero agradecer a Deus pela presença da nossa irmã Helenice, irmã Emily, eu acho que ainda está aí por fora, né, irmã Emily? Estão voltando, não sei se é definitivo ou provisoriamente, né? Mas sejam bem-vindas em nome de Jesus em o nosso meio. Quero avisar a igreja que a gente vai começar a escola bíblica dominical dia 6 do próximo mês. E aí a irmã Mara, a superintendente da escola bíblica dominical, ela está pegando nomes de pessoas que querem se matricular na escola bíblica e adquirir a revista da escola bíblica, né? A gente vai estudar a nossa própria revista, revista da Igreja de Cristo no Brasil. O tema é sobre as mídias sociais, um tema bem atual, vai ser uma bênção. Então eu quero incentivar os irmãos a participar da escola bíblica dominical. A gente praticamente só tem o culto de doutrina, que é culto de ensinamento, e aí a gente precisa se aprofundar mais no conhecimento da palavra. Então eu quero incentivar os irmãos a procurar a irmã Mara, dizer: Mara, eu quero se matricular na escola, eu quero participar, ainda que eu não possa vir todos os domingos, mas eu quero participar e quero adquirir a revista. Se eu não vier no domingo, mas eu vou acompanhar o estudo de casa, vou ler, né? Isso é importante, meus irmãos. A revista custará R$10. A irmã Mara tinha até divulgado que era R$9, né? Porque a gente ia comprar uma da CPAD. Só que a gente tem revista da Igreja de Cristo. Eu achei meio que, assim, uma desonra a gente estudar uma revista de outra denominação, sendo que a nossa denominação tem a nossa própria revista, né? Então, a gente vai estudar a nossa revista e vai ser uma bênção. Por isso que custa R$10, R$1 a mais do que a da CPAD. Quero incentivar os irmãos a adquirirem. Eu fui bem audacioso, meus irmãos. Eu encomendei 15 revistas. E aí, segundo as informações de Mara, eu acho que ainda não chegou a 10 matricular. Mas a gente vai chegar ao número, né? Em nome de Jesus. Qualquer coisa eu venho participar do estudo com 5 revistas logo. Só para dizer que estou usando todas as 15. E também a irmã Mara retornará, ela e a irmã Aline, retornará com a EBI, né? É Gabi, né? É a Aline, é a Gabi. Elas duas retornarão com a EBI. Vai ser uma bênção também. Já tem data marcada, Mara? No próximo mês, né? Vai ser uma bênção. Quero avisar a igreja também que no sábado estaremos indo participar do aniversário da Igreja de Cristo lá em Pilões. Os irmãos que desejarem irem, nos procurem. Quase não falava a palavra desejar, meus irmãos. Nos procure, a gente vai pedir uma ajuda de R$10 por cada irmão, para eu colocar na gasolininha no carro, né? Aí tá certo o carro do presbítero José Vitoriano,
e o meu. O pior é que o meu já tem uma carga danada, né? Já tem 4, né? Que é eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. Mas ainda cabe 2. Né? Então, e se algum irmão desejar também ir junto, né, com a gente de moto, né, José? Bem pertinho. Oi? Pois pronto. Vai ser uma bênção lá. Eles vieram apoiar o nosso trabalho. A gente precisa ser recíproco, né? Não é só receber, não. A gente tem que doar também, meus irmãos. E avisar. Vamos se colocar de pé? Acho que é só isso os avisos. No domingo, amanhã tem ensaio? Tem? Não. Sábado também não tem, que a gente vai para a viagem, né? Amanhã tem o Voz Evangélica com o presbítero José Vitoriano. No domingo teremos culto de louvor e adoração. Quem é o dirigente que eu esqueci? Sim, Maline Souza estará dirigindo e Helenice estará trazendo a palavra em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui o presbítero José Vitoriano para fazer essa oração encerrando, e em seguida eu estarei ministrando as bênçãos apostólicas sobre a vida dos irmãos. Saúdo mais uma vez em nome de Jesus. E vamos orar, apresentar os enfermos, para que Deus possa visitar e os curar em nome de Jesus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, levantamos, meu Deus, a igreja em oração, clamando a Ti, que esta oração possa chegar diante do Teu trono e o Senhor, meu Pai, o visitar esta pessoa agora, Senhor. Visita as pessoas que estão enfermas, meu Deus, nos UTIs, Deus, nos hospitais, vai curando, abençoa a irmã Regina, visita, Senhor, e recupera a saúde dela. Visita o irmão Eudes, meu Deus, e faz o milagre acontecer. E aquela pessoa, meu Deus, que se encontra em casa agora, que ela possa, meu Deus, ser alcançada com o milagre, que ela possa, meu Deus, receber o milagre de Ti, das Tuas mãos, Senhor. Cura, Senhor, faz o milagre na vida de cada um que se encontra enfermo. Visita o irmão Marcílio, meu Deus. Abençoa nossos familiares, aqueles que estão enfermos, meu Deus. Nos dás um resto de semana abençoada, meu Pai. Nos conduz em paz para a nossa casa. Nos guarda, nos livra, nos proteja. Nos sustenta, Senhor. Nos cobre com Teu sangue. Acampando Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Então, meu Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Estenda sua mão assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. E você diz amém. Que Deus lhe abençoe.